Olá, boa noite aos amigos da TV 247. Começa agora mais um programa Léo ao Quadrado. Hoje é segunda-feira, 8 de setembro de 2019. Boa noite, meu querido Léo Estopa. Boa noite, Léo. Como é que estão as coisas? Muito bem. Vi como é que a Luísa tá fofa aí antes do programa, nos bastidores. Quase falando, Pois né, é, Léo? Léo. Tá, ela fala, já fala. Eu só não entendo o que é que ela fala ainda, mas a falha é minha. Ela tenta se expressar com os balbúcios, mas aí o erro é eu que não sei entender os balbúcios, não é ela não. Então, ou seja, ela fala, só que é a língua dela. Mas você vai aprender ainda. Léo, como é que estão as coisas? Tudo bem? Mais uma Tudo jóia, semana, Léo. mais uma semana marcada pela Vaza Jato, né? Esse domingo teve revelações assim gravíssimas, talvez as mais graves de todas até agora. Soube-se que Moro e Dallagnol conspiraram para derrubar a presidente Dilma Rousseff, para prender o Lula, para golpear a democracia, para permitir a ascensão do fascismo. Como é que isso veio a público, né? Sabe aquele famoso grampo da Dilma com o Lula, que o Moro divulgou para o Jornal Nacional no dia 17 de março de 2016? Aquela conversa era só um pedacinho, você tinha 500 conversas do Lula que provavam o contrário, que ele não queria obstruir a justiça, aliás, que ele relutava muito em ser ministro. O que ele queria, de fato, era tentar salvar o governo Dilma, salvar a democracia no Brasil, né? Mas tudo isso foi escondido pelo Moro, pelo Dallagnol. O Moro disse que não viu nada, que não sabia, que só recebeu o material da polícia, né? Resultado, ele só divulgou o trecho que ele pretendia escandalizar. Mais ou menos naquela lógica do Rubens Recupero, que uma vez falou assim, olha, o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Nenhuma surpresa, né, Léo, com esse tipo de comportamento. Léo, nenhuma surpresa, mas é uma revelação importantíssima. Essa revelação começa muito importante no momento que a gente percebe que, ao omitir o resto do contexto, a gente pode considerar que o Ministério Público e o Sérgio Moro, o que eles fizeram naquele momento foi uma edição da conversa. Edição porque, por mais que eles não tivessem feito o copia e cola, eles descontextualizaram uma parte, induziram o ministro do STF ao erro, fazendo essa seleção do que enviar para esse ministro do STF. Ou seja, isso é um crime pesadíssimo. E uma outra revelação também importantíssima que esse evento nos traz, Léo, é que é o mesmo modus operandi que tem funcionado muito bem e tem colocado determinados personagens riquíssimos dentro do Brasil. As pessoas não conseguem perceber a correlação, mas é a mesma estrutura de convencimento das pessoas utilizada pelas igrejas evangélicas. O que eles fazem é pegar na Bíblia aquilo que interessa para fundamentar aquilo que ele quer fundamentar, ou seja, no lugar de buscar nas gravações a verdade a respeito das intenções do Lula, eles vasculharam as gravações e encontraram um pedaço que deixaria por entender aquilo que eles queriam demonstrar. E é exatamente a mesma técnica usada aí pelos malafaias e felicianos, eles não querem ensinar o que está na Bíblia, eles querem buscar na Bíblia frases que consigam sustentar aquilo que eles querem demonstrar. Então, mais uma vez, eu digo, é a mesma estratégia, é o mesmo grupo, é a mesma forma de controle mental. As pessoas precisam ser, obviamente, libertas desse tipo de controle mental através da instrução, porque se não for dessa forma, se não for com a instrução, nós vamos, obviamente, brigar com uma forma poderosíssima de controlar mentes. Ô, Léo, a gente vai falar em detalhes sobre isso, vamos deixar chegar mais gente aqui na live, que é o tema mais importante, inclusive porque são 3 meses de Vaza Jato e não tem uma providência tomada até agora pelo Supremo Tribunal Federal, né? E é esse que vai ser o nosso ponto. Mas já que você falou dessa questão dos evangélicos, né, eu queria entrar no tema do Rio de Janeiro, Bienal do Livro. Você tinha lá um livro, uma história em quadrinhos, que tinha um beijo de 2 garotos, né? Um beijo gay, um beijo homoafetivo, enfim, né? E o Crivella mandou recolher os livros. Aí esse caso gerou muita repercussão, porque o Felipe Neto comprou 14 mil livros e distribuiu de graça. Hoje os bolsonaristas estão atacando o Felipe Neto, né? Eu queria primeiro pegar a sua opinião sobre esse episódio, como é que você vê essa volta dessa censura no Rio de Janeiro, se é censura, se não é, se é só a proteção da família, como diz o Crivella, e depois eu queria entrar com você nas consequências políticas disso. Como é que você viu o acontecido na Bienal do Livro do Rio? Léo, eu vejo uma estratégia muito bem calculada, redução de cortina de fumaça e de ganho de apoio. Porque, veja bem,
nós estamos percebendo um grupo político, a gente pode pensar em um grupo político, que é o grupo da alienação através das igrejas evangélicas, através do fanatismo religioso. Então, dessa forma, nós podemos considerar que o Crivella, ele vem do mesmo problema que vem o Bolsonaro, o fanatismo religioso. Ponto 1 que nós precisamos destacar nesse momento: o Crivella não errou para o seu público. Isso é muito importante, porque para o Crivella dar certo ou dar errado, pouco interessa. O que interessa para o Crivella é o ato e a repercussão do ato. Veja bem, no momento em que o Crivella declarou tal censura, qualquer pessoa livre de alienação política ou religiosa, qualquer pessoa que pense com a própria cabeça, nesse momento, raciocina da seguinte maneira: peraí, como assim a pessoa num país onde é proibido qualquer tipo de bloqueio? Para ter uma ideia, no Brasil, o livro é uma coisa tão respeitada que os livros não podem sofrer tributação. Você não paga impostos sobre livros e nem nos insumos na produção do livro. Só para você ter uma ideia de como a Constituição resguarda a liberdade de expressão no Brasil, principalmente através dos livros. Mais um prefeito da maior cidade turística do Brasil, de uma das maiores cidades do mundo, ele decide fazer um ato contra uma cena homossexual desse livro. Então a gente pensa, será que uma pessoa em sã consciência teria uma atitude tão bizarra? Não, somente um imbecil faria isso. Não, um imbecil jamais conseguiria se tornar prefeito da cidade turística mais importante, talvez uma das mais importantes do mundo, mais importante do Brasil. Ele não é um idiota, ele é um frio e calculista. Eles sabem jogar com o medo das pessoas, e as igrejas de fanatização, que eu vou parar de falar igrejas evangélicas, porque para mim igrejas evangélicas são as que pregam o evangelho. Então, as igrejas de fanatização, eles criaram um medo no coração das pessoas, e esse medo, que antes era o Satanás, agora tornou-se coisas visíveis, coisas perceptíveis, coisas personalizáveis. Antigamente, você não conseguia colocar o problema das igrejas em cima de determinado grupo político, grupo social ou pessoas. Era o Satanás. Mas quem é o Satanás? Não sei. Agora eles personalizaram o problema que eles estão combatendo. Então, só para concluir, Léo, o Crivella, ele fez uma estratégia política que deu muito certo, dentro do seu nicho de apoio que cresce cada vez mais, os fanáticos do Brasil crescem cada vez mais, ele está sendo aplaudido, ele está sendo vangloriado por estar lutando contra esse novo demônio das igrejas, que agora é o homossexualismo ou a homossexualidade. Por outro lado, a repercussão na esquerda, ela reforça ainda mais essa ojeriza dos evangélicos com a esquerda. Porque dentro do grupo evangélico, a percepção que existe é que o Crivella está tentando lutar contra o desrespeito que está destruindo as famílias brasileiras. E como que esse grupo evangélico percebe o ato do Felipe Neto? Como que esse grupo evangélico percebe a luta da esquerda, que na verdade é uma luta pelo direito dos homossexuais? O grupo evangélico fanático percebe o ato das pessoas que estão contra o Crivella como sendo um ato contra a família tradicional cristã. Então, nós não estamos percebendo que nós estamos mordendo iscas bem produzidas. Eu volto a dizer, estamos mordendo iscas que são produzidas por um grupo que tem tomado governos em vários países. Acima da Universal e do Crivella, existe um grupo de poder, essas igrejas ao redor do mundo, e tem dado certo. Todas as vezes que a gente acha que a gente deu um pontapé e que a gente está derrubando o fascismo, nós estamos criando no fascismo uma revolta que faz o fascismo crescer um pouco mais. Léo, genial seu comentário, e eu vou te explicar o porquê. Eu tomei um chopinho com um amigo do Rio de Janeiro nesse domingo, um amigo de esquerda, né? Gente fina, que já viveu mais de 10 eleições no Rio de Janeiro, e ele me falou o seguinte: cara, tá todo mundo batendo no Crivella, o Crivella garantiu o lugar dele no segundo turno na eleição do Rio de Janeiro. O Crivella, com esse gesto da Bienal do Livro, ele já tem garantidos 25% dos votos. 25% dos votos é o suficiente para ir para o segundo turno no Rio, né? A gente pode achar que é um absurdo, que é um escândalo, que é isso, que o cara, né, tá vivendo no século passado, mas essa pessoa que entende de sociologia, de ciência política, de tudo mais, me falou: olha, Crivella marcou um gol de placa. Não estou dizendo assim, olha, ele acertou politicamente. Não, ele é um político que está disputando
vai disputar a reeleição no ano que vem. Então, ele está no segundo turno. E aí você vai ter, né, uma disputa pela segunda vaga. A segunda vaga ou será do Marcelo Freixo, numa candidatura de aliança de todas as esquerdas, ou será do Eduardo Paes. O Eduardo Paes foi prefeito do Rio apoiado pelo Lula, né, e foi um prefeito muito bem avaliado pela população. O Eduardo Paes está fazendo um movimento também bastante perigoso para a esquerda, que é o seguinte: ele está se aproximando do Witzel. Então, ele que é um sobrevivente na política, que quando era para se aliar com César Maia, se aliava com César Maia, quando era para se aliar com Lula, se aliava com Lula, agora ele está se aproximando do Witzel, porque o pessoal está sentindo que o discurso da ordem, da segurança, está com muita demanda no Rio de Janeiro. Então, Léo, eu queria te compartilhar com você essa avaliação de que, segundo esse meu amigo, não vou dar o nome, mas enfim, porque não queria aqui abrir em confidência, fala que o Crivella está no segundo turno e que essa vaga da esquerda, essa segunda vaga do Freixo estaria ameaçada, porque o Paes seria um candidato muito forte. Passo para você, Léo. Sim, e eu volto a dizer aquilo tudo que eu já disse antes. Você não vence essa situação de alienação através do fanatismo religioso, batendo na cara dos fanáticos. Você precisa curar os fanáticos. E é uma coisa que acontece, Léo, em todos os tipos de vícios, eles acontecem dessa forma. Não adianta um pai se revoltar porque o filho começou a usar droga, e estapear o filho não vai fazer o filho parar de usar drogas. Da mesma forma, não adianta a sociedade que ainda não caiu no fanatismo tentar estapear a cara do fanático, mostrando de uma forma explícita que apoia as manifestações a favor do homossexualismo ou da homossexualidade. É muito importante que as pessoas entendam que na cabeça do fanático isso é uma agressão muito maior do que a agressão causada pelo Crivella ao grupo LGBT, porque o grupo LGBT, Léo, ele já não espera absolutamente nada do Crivella, ele já sabe o que o Crivella é. Então, essas atitudes de resposta não pensada a um ato como esse, a um ato político do Crivella, são atitudes de morder a isca. O que acontece? Cresce ainda mais a homofobia, porque as pessoas que antes estavam naquela vibe de, olha, eu não concordo, mas eu não faço nada, isso lá no fanatismo, elas já partem para a vibe do agora eu quero ir contra. Então eles param de se relacionar em termos de amizade com homossexuais, eles param de consumir produtos de homossexuais. Olha, hoje os salões de beleza que são de homossexuais são boicotados pelos evangélicos. Então é uma coisa que está só piorando por falta de inteligência e respeito. Primeiro, inteligência suficiente para saber como levar o discurso àqueles que estão dentro do fanatismo e respeito às pessoas que estão doentes na condição de fanatismo. As pessoas que estão doentes precisam ser conquistadas e não afrontadas. Se a esquerda não tiver inteligência para conquistar o fanático e curar o fanático, pode ter certeza que lá os Malafaias e Felicianos elas vão ter inteligência para usar os fanáticos como massa de manobra deles. Então, ou a gente respeita e conquista de volta para o mundo da razão, ou então a gente só vai tomar tapa na cara e eles vão aumentar em número. Léo, Moisés está dizendo aqui, ó, Lula denunciado outra vez, os caras estão acuados. Teve uma denúncia nova contra o Lula aqui em São Paulo, falaremos sobre isso. Como é que você viu a atitude do Felipe Neto, Léo, de comprar esses livros, doar? Como é que você avaliou isso, esse gesto dele? Olha, Léo, eu avaliei como um ato heróico, mas não inteligente. Não inteligente pelos motivos que eu já falei, e ato heróico porque ele bate de frente contra qualquer tentativa de desrespeito contra os homossexuais. Mas eu falo, o ato tem que ser inteligente também. Não adianta você tentar reprimir. Eu volto a dizer, é aquele pai que descobre que o filho está usando drogas e acha que vai resolver o problema espancando o filho ou então expulsando de casa. Ele vai, obviamente, agravar o problema. E tem o pai inteligente que consegue... Eu vou contar uma história que aconteceu em Ponte Nova que eu pensei, gente, que coisa fantástica, que pessoa inteligente. Colega de escola meu, foi colega meu na 8ª série. O pai dele descobriu que ele estava com uma turma de pessoas que usavam drogas e estava começando a usar drogas. O pai não comentou com ele o que estava acontecendo. O pai trabalhou
de uma forma muito inteligente, vendeu a casa, pediu transferência para outra cidade e só contou, olha, a empresa me transferiu para outra cidade, mudou e pronto. Tirou daquele meio apodrecido e conduziu o rapaz para um outro meio completamente diferente, conseguiu tirar ele das drogas. Obviamente, se ele tivesse tentado espancar, se ele tivesse tentado humilhar, se ele tivesse tentado resolver sem inteligência, o problema não seria solucionado. Hoje, esse colega meu que chegou a usar crack, que é uma droga que as pessoas falam que é praticamente impossível sair dela, esse colega meu é empresário e está muito bem de vida. Então, o que eu digo é, existe a pessoa que sabe solucionar o problema através da inteligência e existe a pessoa que tem a boa intenção de solucionar o problema, mas toma atitudes que não são atitudes calculadas, atitudes pensadas. O que o Crivella queria era isso, e ele conseguiu. Não, ele conseguiu a polêmica. Agora, tanto a Rosângela quanto a Andréia estão perguntando aqui, como fazer isso, Estopa? Como desfanatizar a pessoa fanatizada? Como dialogar com o fanático? Hoje eu vi um perfil no Twitter dizendo o seguinte, prefiro ficar desempregado a ter um filho gay. É esse sentimento que está alimentando gestos como o do Crivella. É a mesma lógica da mamadeira, Léo. Exatamente, Léo. Esse comportamento dentro do Brasil hoje, ele está num ciclo de realimentação, aquele ciclo de feedback. É mais ou menos assim. Um político como o Bolsonaro, ou então as igrejas evangélicas, a igreja evangélica fala que não é de Deus e que são, obviamente... Para você ter uma ideia, Léo, não sei se você já ouviu quais são os argumentos dos evangélicos, desculpem, não dos evangélicos, mas das igrejas de fanatização a respeito disso. Eles falam que Jesus decidiu botar fogo nas cidades de Sodoma e Gomorra por causa... dos homossexuais. Então, a interpretação que eles têm da Bíblia é que a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra foi por causa dos homossexuais. Pronto. Esse é o argumento que os evangélicos usam. Agora, você imagina o peso desse discurso. Olha, o peso do discurso pode ser traduzido da seguinte forma: Deus odeia tanto os homossexuais que botou fogo em 2 cidades para matar os homossexuais. E não existe nenhum tipo de menção a homossexuais na história de Sodoma e Gomorra. Ou seja, eles distorcem essa história e eles criam uma homofobia de nível extremo. Quando a gente percebe as nuances da mensagem que está sendo transmitida, a gente chega à conclusão de que é exatamente isso. Olha, o homossexual tem que morrer queimado. Essa é a mensagem transmitida nas igrejas. Quando a gente percebe os políticos que estão chegando ao poder hoje, eles consideram homossexuais indignos. E isso vai se realimentando, porque a pessoa já tinha uma certa dificuldade de aceitar aquilo que é diferente. Ou então a pessoa tem uma certa frustração porque não conseguiu assumir que tem uma tendência homossexual. Então, quando ela tem esse reforço da igreja, mais esse reforço vindo dos líderes políticos, ela se torna o macho alfa e começa a ser o opressor de homossexuais. E isso está só se realimentando. Agora imagina o fanático, aquele fanático mesmo, que realmente acha que oprimindo homossexuais vai alegrar Deus, ou então vai conseguir um certo crédito nas igrejas. A gente está crescendo a homofobia no Brasil por causa disso. Então, a pergunta básica nesse momento é como que a gente faz para reverter as coisas? A gente precisa de ter, Léo, um estudo e uma espécie de estrutura de inteligência para contra-atacar a ignorância. Porque a ignorância tem uma estrutura de inteligência para alienação e controle. Se a gente não fizer no Brasil uma estrutura de inteligência para atacar a ignorância, que essa estrutura de inteligência seja realmente uma grande rede de pessoas que estejam dispostas não apenas a contar as notícias do dia e conseguirem com isso views e remuneração, mas realmente orientarem as pessoas no sentido de libertarem os mais próximos, porque a obrigação não é eu libertar alguém que está lá no Acre, não. A obrigação é do vizinho desse fanático lá do Acre entender que ele precisa dedicar alguns minutos da vida dele para libertar o vizinho, porque senão o vizinho vai continuar colocando o Bolsonaro no poder. Então, o nosso vizinho fanático tornou-se uma responsabilidade nossa. Essa consciência precisa se espalhar no Brasil, porque se ela não se espalha, pode ter certeza que Crivelas, Macedos e Malafaias e Felicianos vão lavar a égua, eles vão conseguir mais fanáticos. Pode ter certeza disso. Seria muito bom, Léo, que você desenvolvesse e estruturasse essa rede. O Mileu está dizendo, Carlos, é mais fácil convencer um crente a se suicidar
do que determinado pastor é um picareta. É muito para a nossa didática. O Ricardo está dizendo, todos os capitalistas estão unidos no discurso de ódio pelo mundo. Um sistema que precisa de aposentadorias para sobreviver não tem muito tempo, está dizendo aqui. Léo, vamos trazer uma notícia internacional, né? Já esgotamos esse fato Crivella. Eu queria mostrar para você aqui, ó, esse vídeo do Macron que viralizou, né? De fato, todo mundo falando sobre isso. Foi numa reunião do G7, o Macron, o presidente do Chile, que é o Pinheira, e a Angela Merkel dizendo que o Bolsonaro não tem postura de presidente, né? Tá aqui, ó. Macron respondeu, eu tinha que reagir, você entende, né? O chileno, o Pinheira, eu concordo. Aí o Macron continuou, eu queria ser pacífico, queria ser correto, construtivo com o cara e respeitar sua soberania. Tudo bem, mas eu não poderia aceitar isso, né? E a Angela Merkel entrou, não, de fato você não podia aceitar, porque o Bolsonaro insultou a mulher dele. Né? Ó, vê se toca aqui. A intervenção da Angela Merkel foi muito boa, foi só um não, né? Bolsonaro é inaceitável. Eu me sinto muito lisonjeado, Léo. Por quê? Saber que tanto o Macron como a Merkel dedicaram alguns segundos do tempo deles para falar dessa coisa que foi eleita presidente do Brasil. O que eu vejo do Bolsonaro falando dos presidentes é a mesma coisa de quando aquele camarada doidão, ou então o bêbado que chega na rua e começa a te ameaçar de morte, falar um monte de bobeira. Você passa a mão no rosto e fala, meu Deus, por que as pessoas entram nessa situação deplorável? Mas você não consegue dar atenção. Agora, imaginar que eles estão dando atenção para o Bolsonaro é prova que a Amazônia realmente vale muito, viu? Porque dedicaram... Imaginar que o governante da França e o governante da Alemanha, ela dedicou um não ao Bolsonaro, é uma coisa realmente do Bolsonaro de repente pegar esse vídeo e moldurar, porque ele é muito insignificante em termos diplomáticos, apesar de ser muito significativo em termos de destruição. Mas enfim, é ridículo. Somos exatamente o cara que nos representa, somos ridículos quando a gente percebe uma coisa dessa. Léo, e não foi só o Macron, não. Tem um jornalista da Globo, que é o Guga Chakra, que também fez um desabafo, reclamou, desabafou, falou muita coisa, né? Em plena Globo, eu queria compartilhar aqui com você, né, só para vocês terem ideia de como que a coisa está transbordando já. Rapidamente, a gente vai ver aqui o vídeo do Guga que ele botou no Twitter dele. Olha só. Do Paulo Guedes. É patético, assim, ele sabe que é errado, que é não é brincadeira, é uma ofensa, um insulto totalmente infeliz. Ele reclama que depois a mídia, as pessoas ficam comentando, por que dão essas declarações então? Por que ofendem a Bachelet? Por que ofendem a Brigitte Macron? O que ganham com isso? Como que uma pessoa assim, que doutorado em Chicago, uma pessoa preparada como Paulo Guedes, não percebe que não se fala algo dessa maneira? E aí no complemento do ângulo errado, o que é isso? O que está acontecendo no Brasil, Marcelo? De verdade, que desastre, que vergonha. Assim, correspondente da Globo, Léo, Guga Chakra, dizendo que está com vergonha de ser brasileiro, mora nos Estados Unidos, em Nova York, né? Agora, é muito simples, né? Você falar que é uma vergonha, que tudo virou um vexame global, planetário, sem apontar o papel da Globo, né? Desculpa, gente. O pessoal estava dizendo que não dava para ouvir aqui. Então, da próxima vez eu vou abrir pelo celular, foi mal, falha minha, falha técnica, mas enfim, era um desabafo dele. Basicamente, ele estava dizendo que tinha vergonha de ser brasileiro, dadas as declarações do Paulo Guedes sobre a mulher do Macron. Dá para você aceitar um jornalista da Globo criticando essa vergonha sem apontar o papel da Globo no golpe? É bem complicado, né, Léo? Olha, eu penso assim, estamos no momento em que qualquer ajuda é bem-vinda, até mesmo se a Globo decidir Não preciso dizer a Globo, não, eu digo até diferente. Se o Bolsonaro decidir se tornar presidente do Brasil e não interventor dos Estados Unidos, eu vou bater palma e agradecer, porque nós estamos numa situação em que qualquer coisa positiva já é um pouquinho a menos de negativo. Então, claro, agradeço muito as manifestações vindas de jornalistas da Globo que estão arrependidos. Agradeço muito, mas é muito estranho, porque imaginar que eles não teriam condições de perceber que eles estavam trabalhando para fazer isso acontecer, eu falo que isso aconteceria há 3 anos. Imaginar que o jornal...
imaginar que um camarada que está dentro da Rede Globo, imaginar que essas pessoas são estúpidas e não entendiam o que elas estavam construindo, é muito estranho. Então é mais ou menos assim, a gente fez essa merda, agora a gente vai se esconder de ter feito essa merda para tentar julgar essa merda só em cima do Bolsonaro. Mas vai dar certo para eles, mas nossa bolha, eles não vão enganar. Eles podem até enganar o povo. Inclusive, Léo, tem um pessoal aí que frequenta as igrejas de fanatização que acham que o Brasil está gerando empregos, que nós estamos vivendo o melhor momento econômico da nossa história, que o risco Brasil é o menor de todos os tempos. Acredite se puder, mas eles acreditam nisso. Por quê? Dentro da bolha de fanatização, eles acham que o Brasil está melhorando. Acredite nisso. Dentro da bolha de fanatização, eles acreditam que o Bolsonaro levou o Brasil a um patamar muito melhor que do ex-presidente Lula. Inclusive, disse o Bolsonaro que a reputação do Brasil está mal lá fora por causa do Lula. Aí eu até fiz uma brincadeira, né? É mais ou menos assim, o Rubinho Barrichello falou que a reputação do Brasil na Fórmula 1 não é muito boa por causa do Ayrton Senna, né? É mais ou menos assim que a gente está vivendo a situação hoje. E pior, quem não conheceu o Ayrton Senna pode acreditar nisso. Esse aqui é o detalhe. Principalmente se o cara não conheceu o Ayrton Senna e não vai nunca ver um vídeo do Ayrton Senna, porque só fica dentro das igrejas de fanatização, escutando os pastores falarem que quem acabou com a Fórmula 1 brasileira foi o Ayrton Senna. Então, assim, qualquer mentira torna-se verdade na fanatização. Tem muito bolsominion que passou a ter idade para votar e não conheceu o Lula propriamente, né? Não viveu o governo Lula. Ana Paula está dizendo, de arrependido o inferno está cheio. Vander Lúcia, boicote às TVs abertas, Record, SBT, Band, Globo Lixo, Rede TV. Eu faço esse boicote há mais de 3 anos, hein? Há mais de 3 anos eu não assisto TV aberta para nada. Bartira Moreira dizendo, Léo, e essa última absurda denúncia contra Lula? Chegaremos lá, vamos falar, evidente, absurda, perseguição, eles estão apavorados em relação ao Lula. Só para passar pelos temas bizarros ainda, Léo, você sabe que os bolsonaristas agora estão perseguindo aqueles que eles consideram os traidores entre os golpistas. Olha aqui, ó, olha o que está dizendo o Kim Katakoquinho, né, que um dos protagonistas do golpe de 2016, ele publica aqui uma lista de personagens que estão na lista negra do Bolsonaro. Né, e aí ele fala, agora a patrulha bolsonarista tem lista negra, cada vez mais parecido com o petismo. Na verdade, está cada vez mais parecido com o MBL, né? O MBL tinha lista negra. Aí olha só quem está na lista negra deles. Kim Kataguiri, Lobão, entre nomes famosos, Carlos Andreasa, né, Luciano Ayan, Vera Magalhães, que é da Jovem Pan, Rodrigo Constantino, Alexandre Frota. Né, como é que você vê esse movimento, Léo, dos bolsonaristas raiz, criticando aqueles que eram golpistas, mas não queriam também esse fanatismo todo do bolsonarismo? Esse é um ponto importante. Eu achei fanática, eu achei fantástica essa lista aí, Léo, porque essa lista de isentões não é simplesmente criticar aqueles que pularam fora do bolsonarismo, é expor os que estavam com o bolsonarismo e agora não conseguem assumir que estão com o bolsonarismo. Então eu tô achando essa lista aí fantástica, que ela é mais ou menos assim, vejam a cara de quem apoiou o Bolsonaro até dar errado. Não, eu leio de outra forma. Mas eles estão tentando, obviamente, levantar a massa de manobra para ver se a massa de manobra faz aquele trabalho de ameaças, de escracho público. Né? Eles estão tentando, de todas as formas, levantar a massa de manobra. Mas tem uma outra leitura. Olha, da mesma forma que eles têm a lista de isentões parte 1 e isentões parte 2, dentro da massa de manobra também a gente tem isentões 1 e isentões 2, o que significa que até a massa de manobra que eventualmente atacaria os isentões para eles diminuiu, porque tirando aqueles mais fanáticos, a lista de isentões também no povo, também nos usuários do Facebook, deve estar enorme. Mas guarda isso aí do Kitaguri, muito bom, porque a gente pode perceber essa lista não necessariamente como sendo a lista negra do bolsonarismo, mas a lista daqueles que estavam com o Bolsonaro até o Bolsonaro fazê-los passar vergonha. É muito interessante essa lista. Léo, vamos lá. A Fátima dizendo, Atush, já pensou usar o novo recurso gratuito Livecast do app para celular e navegador web, Castbox, que permite transmitir áudio ao vivo, web rádio? Bom para quem usa dados, também tem chat e monetização. Livecast não sabia. Isso é de qual aplicativo? É do YouTube mesmo? Se tiver isso aí, seria fantástico.
né? Então, se você puder, por favor, mande informações no contato@brasil247.com.br, que eu quero ter mais detalhes sobre isso. Estou até fotografando aqui esse comentário para não perdê-lo, né? Léo, e aqui mais um comentário também da Suzana dizendo: vocês sabiam que tem muitos espíritas bolsominions? Eu acho que tem bolsominion em todas as religiões. Léo, mas eu queria trazer uma matéria que causou muita polêmica e muita reação nas redes sociais, que é do Intercept, mas não é uma matéria do Intercept sobre a Vaza Jato, não. Eu vou compartilhar com você para você saber do que a gente está falando aqui, ó. Esse texto foi publicado no dia de ontem, né? Diz assim, olha: o PT foi pragmático para chegar ao poder, mas se recusa a dar as mãos na hora de defender o país. É aquela velha crítica que está se fazendo agora, mais uma vez, de que o PT é hegemonista, que o PT quer controlar tudo, quer mandar em tudo sozinho, não quer fazer alianças com os outros partidos, não quer dialogar com Ciro Gomes, não quer dialogar com não sei mais quem. Teve um ato direito já aqui na cidade de São Paulo, e a pauta Lula livre estava proibida, né? Mas as pessoas queriam que o PT tivesse participado de um evento no qual não se pudesse falar em Lula livre. Quer dizer, mais ou menos assim, somos todos amiguinhos, mas vamos esquecer o Lula, né? Como é que você vê esse tipo de crítica ao PT? E vindo justamente do Intercept, né, que é o site que está provando que o Lula foi vítima de um golpe de Estado. O Lula é vítima do maior golpe judicial da história do Brasil, talvez um dos maiores da humanidade. O julgamento do Lula é comparável ao julgamento de Tiradentes, de Jesus Cristo, de personagens do Capitão Dreyfus na França, de pessoas que foram vítimas de grandes farsas judiciais, né? E agora vem o mesmo Intercept dizer que o PT não quer ser amiguinho dos outros partidos de esquerda. Com você a palavra, Leonardo Stoppa. Léo, eu acho que essa avaliação do Intercept, ela não necessariamente desvincula o Intercept do trabalho de libertação do povo brasileiro no que diz respeito ao trabalho da Lava Jato. E o Intercept também não é obrigado a apoiar o PT por ter percebido que existe essa farsa da Lava Jato. Mas o Intercept tem que ter pessoas lá com um pouco de condição de uso de ferramentas matemáticas como estatística, né? São coisas, obviamente, importantes nesse momento para avaliar o que eles estão criticando. Eu falo isso pelo seguinte: vamos imaginar a postura do PT numa situação em que o PT não está em primeiro lugar. Por exemplo, vamos imaginar a situação do PT num estado em que o PT resolveu apoiar um outro partido, porque o PT não aparecia em primeiro lugar nas pesquisas. Vamos imaginar o posicionamento do PT, por exemplo, em relação à Prefeitura do Rio de Janeiro. É criticável, porque a gente sabe que existe uma possibilidade muito grande de o PT apoiar o Freixo, por exemplo, e com isso o PT, junto com o Freixo, ganhar necessariamente aí a Prefeitura do Rio de Janeiro. É um exemplo que eu estou dando porque é clara a situação de que na Prefeitura do Rio de Janeiro o PT não tem essa vantagem em cima dos outros partidos de esquerda. Agora, eu não considero quando a gente fala isso em relação à presidência da República. Isso porque você imaginar que faz sentido o partido que estava em primeiro lugar nas pesquisas apoiar um outro partido é estatisticamente ilógico. É uma coisa muito simples, né? Eu até pergunto isso para as pessoas do Intercept, com muito respeito, as pessoas que escreveram essa matéria. Olha, imagina o seguinte: pensa em todo o patrimônio financeiro que você tem. Você tem todo o patrimônio que você tem. E você é obrigado a apostar em um candidato de esquerda. Saem as pesquisas. O PT está com praticamente votos para ganhar em primeiro turno. E você tem que apostar em um dos dois. Você apostaria o seu patrimônio no PT apoiando, por exemplo, Ciro Gomes, que era um nome até interessante para as eleições de 2018? Eu não faria isso. É por causa do Ciro? Não, não é por causa do Ciro, é por causa do PT? Não, não é por causa do PT. É uma condição lógica de que não há possibilidade de 100% de transferência de votos do PT apoiando um outro partido. O que faz o PT estar em primeiro lugar nas pesquisas é o fato de ser o Partido dos Trabalhadores, que defende a causa dos trabalhadores. Ah, mas existem outros partidos de esquerda. Sim,
Mas como é que você vai convencer os eleitores no nível, em todo o Brasil, por exemplo, como que você vai convencer a base de apoio que o PT tem a transferir os votos, por exemplo, para o Ciro? Vamos imaginar, obviamente, o Ciro antes das críticas que ele fez ao ex-presidente Lula, que eu acho que agora já nem faz sentido. Agora, se me perguntassem se é interessante o PT apoiar o Ciro, eu falo que, pelo contrário, se o PT apoiar o Ciro, eu imagino que vários eleitores do PT que são admiradores do Lula vão ficar em casa e nem vão votar, se não votarem no candidato oposto só para pirraçar o Ciro. Mas, enfim, vamos imaginar antes das críticas do Ciro ao PT, né, ao Lula. Se o PT tentasse migrar os seus eleitores para o Ciro Gomes, o PT conseguiria uma quantidade menor de transferência de votos que ele conseguiu do Lula para o Haddad. Então, por questões de estatísticas, eu acho que não faz sentido por causa do tamanho do partido. A tendência natural, Léo, é o seguinte: numa fusão de duas empresas, por que eu estou comparando com a empresa? A empresa não tem conversa. As empresas, todos estão ali para ter lucro e ninguém vai ficar nessa de ego para cá e ego para lá. Numa fusão de duas empresas, vamos comparar a tendência de votos, por exemplo, do PT com a tendência de votos de um segundo partido de esquerda. Numa fusão de duas empresas, depois dessa fusão existe um patrimônio que pode ser atribuído aí, 80% do patrimônio é da empresa A, 20% do patrimônio é da empresa B. A lógica é que a empresa A controle a fusão. Você pensar que, não, mas tem que dar uma oportunidade para a empresa B, não funciona dessa forma. Da mesma forma, o patrimônio dos partidos são os eleitores, são os seguidores, são os filiados. Não tem dentro do Brasil lógica por trás da ideia do PT apoiar um outro partido. O que existiria lógica, mas a gente sabe que não existe possibilidade fática de acontecer por causa da ganância por poder, era uma fusão de todos os partidos de esquerda num partido só. Isso teria lógica, porque aí a gente teria um super bloco de esquerda, lá dentro ia ter um quebra-pau, a gente sabe disso, mas seria um bloco forte. Agora, a ideia de uma fusão de um partido gigante com um partido pequeno ou médio, de forma que o partido gigante apoie o partido médio ou pequeno, é inconcebível por qualquer tipo de ciência que você tentar aplicar em cima. Se o PT fosse pequeno, Léo, a ponto de não ter condições de chegar a um cargo como presidente da República, ele não teria o número de votos que ele tem, ele não teria o número de apoiadores, o número de filiados. Então eu penso que matematicamente... Só um comentário sobre o que você falou. De fato, muitas pessoas falaram que por trás dessa matéria do Intercept tem um pedido aí para uma união em torno do Ciro Gomes. Só que o Ciro se inviabilizou, de fato. Né, o que você falou, se as pessoas pedirem, não, vamos apoiar o Ciro, mesmo que o Lula pedisse, mesmo se o Lula pedisse, muitas pessoas diriam, não, o Ciro não dá porque ele pisou demais na bola, né? Veio com aquela onda do Lula tá preso, babaca, não foi solidário. Então eu acho que essa união não vai sair por aí. E aí cobrar do PT essa grandiosidade poderia ser até um gesto magnânimo, né? Mas não seria um gesto inteligente como você mesmo colocou. Exatamente. Léo, preciso, só para concluir isso, Léo, é preciso que o eleitor do Ciro entenda que quando a gente faz uma crítica à postura do Ciro, quando ele fez as críticas ao Lula, a gente não está fazendo nenhuma crítica que o Ciro estava certo ou estava errado, e nenhuma crítica no sentido de que o Ciro não tenha condições de governar o Brasil, mas é uma pura questão de avaliar qual que é o resultado do que ele fez, gente. Ele desenvolveu uma extrema ojeriza nos admiradores do Lula. Não há possibilidade mais de transferência de votos de uma pessoa que quase que comemorou a prisão de um líder político que está fazendo pessoas ficarem doentes dentro de casa. Agora você imagina, uma família está lá doente porque o Lula está preso, desesperada porque o Lula está preso, e um político que até poderia ser uma alternativa vira e fala o Lula está preso, babaca. É ilusão imaginar que depois disso existe possibilidade de transferência de votos de quem votaria no Lula para votar no Ciro. Não dá mais. Não é certeza, não Léo. Acreditar no Ciro como bom presidente. Léo, deixa eu passar aqui nos comentários o Renato dizendo, Léo, como vamos furar a bolha para que pessoas mais humildes saibam sobre as revelações do Intercept? Isso é fundamental para o povo ir para a rua, porque de fato, né, a grande mídia está escondendo. Até a Folha que deu a notícia deu com vergonha. Marli dizendo, ciristas estão em campanha já? Mas Ciro já voltou de Paris? Está tirando onda aqui com o Ciro pela viagem que fez a Paris. A Ana dizendo, eles destacam o PT e brevemente comentam que o PSOL também não integrou. O posicionamento anterior dos Intercept me fazem pensar
que há uma simpatia pela ala antipetista do PSOL, por linha editorial. Tem uma ala muito antipetista no PSOL também, isso é verdade. Claire Lima dizendo, Léo, a ira da Lava Jato continua contra o rei Lulão. Acabei de ver uma denúncia que eles fizeram hoje a Lula. Né? Irmãos, incluindo Odebrecht, não vão parar. Eles estão desesperados. Eles querem carimbar o Lula como corrupto, porque agora todo mundo sabe que o Lula é preso político. Mas não adianta fazer isso, porque o Bernie Sanders, que vai ser, se Deus quiser, o futuro presidente dos Estados Unidos, é Lula livre. O Jeremy Corbyn, que vai ser o futuro primeiro-ministro da Inglaterra, é Lula livre. O Jean-Luc Mélenchon, que vai ser o próximo presidente da França, é Lula livre. O mundo inteiro sabe que o Lula é um preso político, não vai ser meia dúzia de procuradores que vão convencer, né, que o Lula é corrupto, como eles querem fazer. Ana T. dizendo, Aécio não aguentou ficar para trás da Dilma, Ciro não aguentou ficar para trás do Haddad. Parece que o Ciro tem uma síndrome, assim, em relação ao Haddad também, né? Não pode dividir palanque com o Haddad, é uma coisa meio esquisita. Elizabeth Toril dizendo, sempre achei o Intercept, principalmente o Leandro Demore, muito cirista. Pessoal do direito já vão ver se estou na esquina, né? Mas a gente tá debatendo esse tema, não é para ser petista ou não petista, não, é só para dizer que está sendo feita agora, nesse momento, essa cobrança em relação ao Lula. Eu queria trazer para você, Léo, a manifestação do Haddad e depois a manifestação da Gleisi sobre essa polêmica. Olha o que disse aqui o Fernando Haddad. O PT dá a mão a progressistas na defesa dos direitos sociais, ambientais e trabalhistas. Dá a mão a democratas na defesa dos direitos civis e políticos. O resto a gente enfrenta há 40 anos. Parabéns, PT. Então, o Haddad está se posicionando dessa maneira, dizendo que, né, o PT esteve ao lado de todas as bandeiras e todas as lutas progressistas no Brasil nos últimos anos. A Gleisi está dizendo aqui, o PT esteve no fórum da oposição, na greve geral, nos tsunamis da educação, na frente da soberania, no grito dos excluídos, no ato pelo Nordeste, em Monteiro, né, em defesa de Lula com o povo e na democracia sempre. Qual é a lógica de quem nos acusa de isolamento e hegemonismo? É esse movimento, de fato, aí das pessoas que querem que o PT se renda ao Ciro, né? Não, tem que ir para o colo do Ciro. O Ciro tem o direito de disputar com o PT e o PT tem o direito de disputar com o Ciro. Né? Os dois entram em campo, quem tiver mais voto ganha. Né? É assim que funciona, penso eu, Léo. Né? Não dá para ter essa... Até poderia ter sido possível essa aliança antes da eleição presidencial de 2018. Agora ficou bem mais complicado, né, Léo? Áudio, Léo. Exatamente, Léo. O grande problema eu preciso concordar que talvez fosse mais estratégico naquele momento o PT tentar lançar o Ciro, mas não lançar o Ciro pelo PDT, porque eu volto a dizer, é muito complicado imaginar que você vai conseguir transferir votos do ex-presidente Lula para uma pessoa que não é sequer do mesmo partido. Então, se tivessem pensado nisso antes, talvez o Ciro, que começou a lutar do lado da democracia, ele lutou do lado da Dilma durante muito tempo, se desde aquela época o Ciro tivesse no PT, a gente sabe que não é tão fácil assim, existe toda uma disputa de egos dentro dos partidos, a gente sabe disso, mas eu estou dizendo só, obviamente, uma abstração. Se o Ciro tivesse no PT, a gente poderia imaginar que teria uma possibilidade maior de transferência de votos. Agora, essa coisa do PT apoiar um outro partido, né? Ou seja, o Lula não vai transferir os votos para alguém do mesmo partido, o Lula vai transferir os votos para uma pessoa que é ainda de outro partido. É uma coisa muito estranha, até mesmo para acreditar que o Lula participaria desse processo aí de governo, como o povo queria, né? Então é muito estranho. Eu acho que não sei o que está sendo articulado, Léo. O que pode estar sendo articulado é o seguinte: nós sabemos que agora a tendência natural da sociedade é buscar um candidato de esquerda. Pode ser que estejam articulando uma esquerda liberal. Como assim uma esquerda liberal? Um grupo político que não vai falar palavrão, um grupo político que não vai desrespeitar os homossexuais, nem vai promover matanças, nem vai incentivar a homofobia, mas em contrapartida não vai tocar nos banqueiros, por exemplo. Pode ser que o Ciro tenha chegado à conclusão... É uma tabatização da esquerda, Léo.
uma tabatização da esquerda. Pode ser que aconteça isso. Vão falar macio, não vão fazer nenhum tipo de lacração, vão fazer de conta, né? Assim, seria basicamente o trabalho de alguns pastores das igrejas de fanatização. É falar macio para as pessoas, fingir que está trabalhando em cima de uma ideia carinhosa, mas, na verdade, sentar o bambu nos direitos, no patrimônio, na venda das estatais e deixar o povo passar fome. Eu não sei se... É o que a Tabata falou, tá no PDT, no partido do Ciro, não foi expulsa, falou que a política econômica desse governo é muito boa, né? Então a tabatização da esquerda seria esse processo que você mencionou. Léo, olha só, a Lava Jato reagiu, atacou o Lula, né? Atacou o Lula através do irmão dele, que é o Frei Chico. Pessoa muito simples, muito admirada, né? Foi acusada pela Lava Jato de São Paulo de receber mesada da Odebrecht, né? Mesada de R$3.000. O Frei Chico, né? Ele alega que trabalhou para a Odebrecht durante muito tempo, recebia esse salário mesmo como prestador de serviços, né? Vamos dizer, não, mas então por que a Odebrecht contratou o irmão do Lula? Foi para fazer favor, né? Eu não sei por que a Odebrecht contratou o irmão do Lula, Léo, mas o fato é que a CSN contratou o filho do Fernando Henrique, né? As empresas contratam parentes, filhos de presidentes, isso é uma coisa muito normal na tradição brasileira. Se ele foi contratado para trabalhar e trabalhou, não faz o menor sentido ser acusado de corrupção, né? Porque tinha lá um contrato de trabalho, né? Como é que você vê essa nova investida da Lava Jato contra o Lula, né? E o Renato, e responda também a pergunta do Renato, Léo, sobre como furar a bolha para as informações da Vaza Jato chegarem ao maior número de pessoas. Então, de um lado, furar a bolha e depois a nova acusação da Lava Jato agora contra o Frei Chico. Então, Léo, para furar a bolha, a gente precisa de fazer um trabalho corpo a corpo mesmo, que é pegar as informações e ter coragem de debater essas informações com quem não quer escutar aquilo que a gente está dizendo, né? Então, a gente vai pegando as informações e vai conversando com o vizinho chato, com o primo chato, né? Com o tio chato. Se cada um fizer isso, obviamente, muitos chatos vão se amolecendo, mas é um trabalho árduo, porque você vai conversar com um cara chato, você está conversando com um cara chato. Se o cara é chato, ele vai te encher a paciência, ele vai tentar de todas as formas te fazer desistir, mas eu te digo, tenha a força de um Malafaia. Jamais desista de conquistar aquele pagador de 10%. No seu caso, jamais desista de curar aquele seu vizinho chato, aquele tio chato, aquele primo chato. Tenha inteligência, respeita o cara, não tenta chamar o cara de idiota e vá apresentando dados. O trabalho é um trabalho bem de formiguinha, Léo. Por exemplo, para conseguir desenvolver o ódio contra o ex-presidente Lula, a gente pode dizer que o brasileiro teve, durante o Jornal Nacional, quase que um curso universitário de ódio ao Lula. Todos os dias eles traziam infográficos. Hoje o brasileiro sabe explicar mensalão, ele sabe explicar como que funcionavam os possíveis esquemas de corrupção na Petrobras. Se você pergunta sobre o triplex do Lula, o cara quase que consegue desenhar qual que é a cerâmica que está na cozinha da kitchens do triplex do Lula, porque o cara teve essa exposição constante durante 4 anos. Então a gente precisa reverter, ter paciência para reverter a informação e falar principalmente aquilo que vai doer no coração do cara. Não tentar conversar com quem odeia o ex-presidente Lula e dizer que o ex-presidente Lula foi condenado injustamente. Isso não adianta. O cara odeia o ex-presidente Lula, se ele tiver certeza que o ex-presidente Lula foi condenado injustamente, aí que ele vai amar ainda mais o Moro. É preciso mostrar que a Lava Jato quebrou o Brasil. E a gente tem muitas provas disso, né? E principalmente a Lava Jato quebrou o Brasil porque essa era a intenção. E não querer dizer que tentando acabar com a corrupção, a Lava Jato quebrou o Brasil. Agora essa questão... Não foi um efeito colateral, era um plano, Léo. Fala. Era o plano. Sobre essa questão aí da perseguição à família do ex-presidente Lula, Léo, isso é uma coisa que provou-se extremamente eficiente para manter o ódio contra o ex-presidente Lula. Porque, olha só, a primeira coisa que eles fizeram, né, foi promover o Lulinha a pessoa mais rica do universo. Depois que eles promoveram o Lulinha a pessoa mais rica do universo, olha, a forma como eles criaram isso foi uma forma muito inteligente. Eu vou dar um exemplo aqui de como as coisas foram surgindo para as pessoas entenderem por que a coisa ficou tão gigante. Imagina o seguinte, Léo. Eu entro dentro de um táxi, vestido de terno e gravata, fingindo que sou uma pessoa importante, eu pego esse táxi dentro da cidade de São Paulo e rodo 5 quilômetros. Eu não gosto do Lula.
e eu vou e falo com o taxista, tá vendo aquele prédio ali, ó, passando a Avenida Paulista, passa lá sobre o prédio tão bonitão, tá vendo aquele prédio ali, ó? Pois é, do Lulinha, tá em nome do Laranja. Aí o taxista já fica puto. O que é que o taxista faz? Ele vai multiplicar aquilo. Essa foi a estratégia usada no caso do Lulinha, porque além do caso de ser dono da Friboi, da Oi, etc., o Lulinha é dono de quase todos os imóveis de São Paulo, se a gente for juntar a percepção de todas as pessoas de São Paulo. Você pega um Uber dentro da cidade de São Paulo, então você pega um táxi e você fala com o camarada, o que você me diz do Lulinha? Ele vai rodar um pouquinho, vai te apontar um prédio que custa muitos milhões de reais e vai falar que aquele prédio é do Lulinha. Todo lugar que você tiver na cidade de São Paulo, se você pegar um táxi, o taxista vai te falar, aquilo ali é do Lulinha. Então essa estratégia de ficar criando benefícios para famílias é uma coisa que a Lava Jato percebeu que deu muito certo. Da mesma forma que o Bolsonaro, nas eleições, quando ele começou a ser atacado, ele levou o Kit Gay, né, que é a revista sobre o caso lá da educação sexual, uma revista francesa de educação sexual. Ele levou essa revista, agora eu entendi por que ele não gosta do Macron, ele levou essa revista para ser exibida no Jornal Nacional, da mesma forma que o Bolsonaro fez isso. O que acontece nesse momento é a Lava Jato, na tentativa de sobreviver, volta na receita de bolo que conseguiu conquistar o povo, que é falar da família. Uma coisa muito óbvia, Léo, quando as empresas querem se aproximar do presidente da República, as empresas geram, sim, empregos. Agora, a pergunta básica é o seguinte, olha, a empresa tem uma segunda intenção. Por exemplo, comparações esdrúxulas, comparações idiotas, mas comparações idiotas às vezes são necessárias. Você que está me assistindo, você imagina que o dono, você está procurando empresa, você está procurando emprego, e o dono de uma determinada empresa da cidade é um cara que está de olho na sua irmã. Ele te dá um emprego para ficar mais próximo da sua irmã. Aí você virou cafetão por causa disso, você nem sabia, ou se de repente você aceitou o emprego para trabalhar honestamente. Isso é uma coisa muito óbvia. O cara queria catar a sua irmã e te deu um emprego para ficar mais próximo, mas você trabalhou. E isso acontece constantemente, e não é só na esfera federal, isso acontece, obviamente, em vários níveis do poder. Isso é uma coisa absolutamente normal. O filho do prefeito vai ter mais oportunidade do que os demais cidadãos da cidade, tão somente porque o pai dele é prefeito, mas se ele arrumou um emprego não significa que é propina. Ele pode estar trabalhando, apesar de que ele teve um facilitador, ser filho do prefeito. O filho da deputada Carla Zambelli conseguiu entrar numa escola militar sem fazer sequer o concurso necessário. Faz parte. Só que no caso dela foi uma fraude, porque precisa do concurso. No caso do filho do prefeito foi uma oportunidade. Olha, vamos dar um emprego para esse rapazinho é bom de serviço, né? Da mesma forma, obviamente o irmão do presidente. A empresa queria estar próxima, a empresa queria cercar de todos os lados. Não necessariamente o irmão do presidente queria arrumar um emprego naquela empresa para se corromper com o valor de R$3.000 por mês. É uma questão de lógica, Léo, mas fora a lógica, a gente precisa concordar que a sociedade brasileira ela acaba acreditando naquilo que ela quer acreditar. Claro. E a Lava Jato sabe julgar muito com isso. Mas estão acreditando cada vez menos, Léo. Deixa eu ler os comentários aqui. O Zé Uchoa dizendo, na entrevista à TVT, o Glenn não foi a favor do controle social da mídia. Então ele teve esse posicionamento. Benedito Bernal, Lula foi neoliberal. Isso ficou claro na sua carta ao povo brasileiro de 2002. Márcia Pierce, Mercadante explicou muito bem a manipulação e o desvirtuamento em torno do evento Direito Já versus Fórum pela Democracia, como primeiramente sugerido. Isso, exatamente, no último programa dele. Glauco Silva, Frei Chico trabalhou para Odebrecht antes de Lula ser presidente. Pura perseguição política. Você vê que ele trabalhou antes, Léo, da presidência. Luiz Fernando Zeckel dizendo, no ano passado Lula propôs ao Ciro ser seu vice, mas o Ciro não aceitou. Já era previsto que a injustiça iria para cima do Lula, pois os canalhas não iriam derrubar a Dilma para ficar só 3 anos no governo. Sueli, um salário para quem trabalhou, nada mais correto. E o salário dos laranjas do PSL? Tá certo, entendi. Você vê que as coisas são muito mais graves, Léo. Agora, vamos falar então do tema aqui principal dessa live de hoje. Bom, 3 meses de Vaza Jato, o Supremo não toma nenhuma atitude, né? Então eu vou trazer aqui para você, ó, artigo do Ricardo Couto. Após 3 meses de denúncias, nenhum sinal de reação no STF. Um ou outro ministro faz uma crítica, mas nenhum toma decisão, diz o Couto, né? Passo aqui agora para essa matéria sobre o Gilmar. O Gilmar fala, a decisão que impediu a posse do Lula, naquele momento, as informações indicavam viés de fraude.
Então o Gilmar defendeu a decisão que ele tomou. Ele não podia ter feito outra coisa também. Eu acho que podia, mas enfim. Mas o Gilmar está ficando em cima do muro. Ó, tomei aquela decisão porque recebi informações parciais. Você acha que os ministros do STF ainda estão com medo do cabo e do soldado, Léo? Léo, todas as vezes que eu falo sobre a tensão nas esferas de poder, eu gosto de fazer uma externalização da análise, porque a partir daí a gente tem uma capacidade melhor de entender o fato. Você acha que um juiz num país lotado de homens-bomba, ele teria coragem de ir contra aqueles que controlam os homens-bomba? Hoje nós temos uma situação que o fanatismo religioso e o fanatismo político no Brasil já são regra e os fanáticos pertencem a um grupo. Será que faz sentido ministros do STF arriscarem o próprio lombo para desafiarem um grupo de poder que controla fanáticos evangélicos, fanáticos políticos e uma certa parte das Forças Armadas? Se a gente não tiver condições de diminuir o número de fanáticos evangélicos, como desfanatizando, fanáticos políticos, como passando instrução política, e fanáticos dentro das instituições militares, como educando militares que estão sendo alienados, vai ser bem difícil imaginar a possibilidade de um STF ter coragem realmente de lutar contra a Lava Jato, que foi a estrutura que arquitetou a chegada dos fanatizadores ao poder. O Brasil fechou os olhos à produção dos fanáticos. Agora os fanáticos estão aí, os zumbis estão aí, prontos para devorar qualquer um que se levante contra o dono dos zumbis. Então não vamos nos iludir pensando que vai ser tão fácil assim, que o ministro do STF vai ter coragem de bater de frente com os inzumbizadores, com os manipuladores. O ministro do STF tem família, o ministro do STF, apesar do poder, é de carne e osso. Se a gente não diminuir o fanatismo, é difícil imaginar essa coragem vinda aí dos ministros do STF. Eu acho que eles não vão bater de frente com Macedo, Moro, né, e todos esses controladores de fanáticos aí não, Léo. Tem que ligar o som, Léo. Liguei, Léo. Ou seja, é um trabalho de paciência de longo prazo, então, né? E o Lula também está mostrando, quer dizer, como ele só sai inocentado, ele também cobra do Supremo uma decisão muito corajosa. Ele não quer uma decisão pela metade, né? Aquela decisão, não, vai para casa para ser, né, preso semiaberto, né? Então, a corda está esticada ainda, né, Léo? Exatamente, essa postura do Lula é muito importante, porque se o Lula for para casa em semiaberto, acabou, eles não vão julgar o caso nunca mais. Assim como nunca julgaram o caso sobre o impeachment da Dilma. Eles nunca mais julgarão o caso da suspeição do Moro. Então, o Lula, ele está realmente pressionando o Supremo, sem fazer questão nenhuma de condicional, porque a condicional é uma chantagem, né? Enquanto você estiver nas nossas condições, você fica em casa, se não volta para a cadeia. O Lula se mostrou, ao contrário do Bolsonaro, que aceitou a coleira de braços abertos, o Lula se mostrou não encoleirável, e isso é uma dignidade muito grande, e agora ele coloca o Supremo contra a parede, mas ao mesmo tempo o Supremo está contra a parede. De um lado tem uma parede de experimento, que é o terrorismo brasileiro, através do fanatismo político, o fanatismo religioso, e por outro lado a gente tem essa pressão aí da sociedade que pensa que está percebendo que os ministros do STF estão acovardados, mas eu acho que no final das contas, nessa a gente busca até aquela questão lá da pirâmide das necessidades de Maslow, Léo, no momento que eles estão defendendo o direito dos fanatizadores de manter o Lula preso, eles estão lá na base da pirâmide, né, que é defender as necessidades de segurança. Os caras estão acovardados, morrendo, literalmente morrendo de medo de que qualquer atitude a favor do Lula possa desencadear aí uma revolta entre os fanáticos ou coisa parecida, e com isso os ministros tenham que fugir do Brasil, ou até tenham familiares atacados, como é o caso que aconteceu com o Favreto, que o Alexandre Frota, em nome do bolsonarismo, atacou o Favreto naquela época. Sem falar no Teori, né, Léo? De vez em quando eles devem pensar no Teori também, né? O Pedro está dizendo que o Supremo é o suprassumo do golpe, né? Então tem essa colocação aqui. E a Dirce Diniz dizendo:
no Largo São Francisco, hoje na Faculdade de Direito, ato agora em defesa da liberdade de imprensa, jornalismo e democracia com Glenn Greenwald. O De Luca está lá, vai mandar informações para a gente. Queridos, eu queria agradecer muito a todos, né? Pedir as inscrições no canal, os compartilhamentos, né? Esse trabalho de purificação, né? Porque o ambiente político foi muito intoxicado no Brasil. A gente tem que levar informação todos os dias, tentar descontaminar as mentes que foram poluídas, né? E acho que é só com informação mesmo, Léo, que a gente vai conseguir avançar. Mas não é uma luta, como sempre disse o Mercadante para a gente, isso aí não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Então vamos continuar na nossa maratona da informação, pedindo que todos possam ajudar também no crescimento da TV 247 e do canal do Estopa. Léo, obrigado a você, boa noite a todos que nos acompanharam. Valeu, Léo, valeu, pessoal. Eu volto às 10h30 e até lá. Grande abraço, obrigado, gente, valeu.